Bom dia para você, saudações, nós estamos chegando com Conversa na Madrugada, nosso agradecimento, obrigado pela audiência. Nós estamos chegando, falando aí para todo o estado de Pernambuco, agradecendo a imensa audiência que você nos dá, obrigado pelo carinho, escreva para a gente. O nosso e-mail é o conversanamadrugada@tvjornal.com.br. Então, através desse e-mail você pode enviar a sua sugestão, fazer a sua crítica, fazer a sua observação, e a gente, dentro do possível, vai atendendo você. Estou recebendo aqui o Luiz Cláudio, que é um estudioso bíblico, um homem que estuda a Bíblia de ponta cabeça, que revira e que discorda de algumas coisas que estão escritas na Bíblia. É caso das traduções, né, que foram feitas. Discorda mesmo ou não, Luiz? Com certeza. Para iniciar de momento, eu queria deixar bem claro o seguinte, que as escrituras que foram passadas para a área europeia, casos europeus, que desde a época quando foi feitas as traduções eram antissemitas, não queriam de maneira nenhuma revelar o nome verdadeiro do Criador e as palavras hebraicas sendo traduzidas para cada língua. Então houve uma interpolação, né, que do hebraico passou para o grego, do grego para o latim, e do latim, caso chegando aqui para o português, né? Então isso realmente, de acordo com as escrituras, o que ela é escrita e que o Eterno se revelou ao seu povo, está totalmente incorreto, porque é um nome que tem que ser conhecido em todas as nações e como um único nome próprio, né? Como da outra vez que eu falei, né, que o tetragrama sagrado, que é composto de 4 letras, que se lê Yod He Vav He, que é YHWH, ele não dá o nome de Yahová, nem Jeová, nem Jeová com J, né, já que a letra J não existe nem no hebraico nem no grego. Você fala de Jesus, né? Aí é o nome do Pai, né, caso. Porque o nome do Messias, ele contém o nome do Pai, que é o tetragrama, tá certo? E a própria Escritura diz isso, que toda a plenitude, todo o poder, entendeu? Está contido no nome do Filho. Então o Filho, ele manifestou o nome do Pai, veio no nome do Pai, tá certo? Ministrou no nome do Pai, já que era proibido falar ao público nas ruas, só dentro do templo, e com isso aconteceu o que? Já estava o eufemismo de não revelar o nome verdadeiro pelos Yahudins, que ficou conhecido aqui como judeus, né? Que a palavra judeu realmente ela é totalmente distorcida, não existe nenhum judeu. Você chegar lá em Yerushalayim, Jerusalém, que é conhecido aqui, você só vai se identificar com os povos de Yahudim no plural e Yahudi no singular. Entendeu? Então o próprio nome do povo contém o nome do pai, que é Yalro, que é o tetragrama. O nome da cidade contém o nome do pai, não é? O nome de Yalrodá, onde botaram para Judá, não é Judá, é Yalrodá, tá certo? Tudo contém o nome do pai. E consequentemente o nome do filho, como também o nome dos profetas, né? Então hoje eu trouxe aquilo que eu falei anteriormente, né? A minha segunda vinda aqui, que para provar, não é, ao público que realmente o que eu estou falando, não só eu, mas outras pessoas que são conhecedoras do assunto semítico, né, a de arqueologia, né, entendeu, do hebraico antigo, que é o arcaico, não esse hebraico moderno que fala de Hashem, Adonai, Yeshua, Yashua, Yeroshua, são tudo nomes eufêmicos, num total de 72 nomes, para não revelar o nome do pai, consequentemente o nome do filho também ficando oculto. Né? Ô Luiz, você chegou a ver esse filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo, ou não? Eu cheguei a ver alguns textos pela internet. Você não viu no cinema, não? Não, no cinema não tive a oportunidade de ir, já por alguns compromissos, né, algumas coisas que eu estava resolvendo. Mas eu pude notar que... Você viu que ele foi todo feito no aramaico, né? Ele foi feito no aramaico, ele passou 3 anos, né, estudando para poder exibir este filme ao público. É uma pena que ele fala algumas palavras corretas. E o nome do Messias, ele continua no eufemismo no aramaico, já que o nome do Messias não é aramaico. Ele falava hebraico. Messias que você fala é o nome de Jesus Cristo, que é conhecido hoje, né? Que é conhecido aqui no Brasil como Jesus Cristo. Mas como é o nome de Jesus Cristo? Yalrushua. Rushua. Porque Yalro é o tetragrama, é o nome do pai, e Shua é o prefixo de salvação, que significa salvação. Então a tradução, já que nome próprio nos chama, a tradução é de bênção. Entendeu? De glória, que é Yalro salva. Então essa é a tradução. Você vê que o nome Jesus, não existe essa tradução, não existe o tetragrama sagrado, que é Yod He Vav He, né, que a gente lê YHWH, e não existe o prefixo chamado de Shua. E quando fala de Jeová? Não, Jeová já é uma interpolação. Ele contém o tetragrama, mas ele é somado às vogais de um título
que veio da Babilônia, que foi interpolado no hebraico chamado Adonai, tá certo? Então as vogais de Adonai lançou-se no tetragrama, Yod, He, Vav, He, que são 4 consoantes, né? Que o arcaico ele só escrevia em consoantes, tá certo? Então ele lançou a palavra Yahová. Aí depois, no sincretismo, eles trocaram o A, o Y por o J e o A por E. Ficou Yehová e depois no Brasil Jeová. Então você vê que é um nome totalmente inexistente. E eu trouxe provas aqui que a própria Sociedade Bíblica do Brasil, tá certo? Através da pessoa do Dr. Ruth Zimmer, que é o presidente da Sociedade Bíblica, que ele tem aqui o dicionário bíblico, tá? Eu copiei, porque senão ia trazer um monte de livro. Muita coisa. Ia ficar muita coisa. Então eu copiei para mostrar, né? Aqui que ele mesmo fala que Jeová que apareceu após 1.500 anos depois. Antes tinha aparecido Yahvé, já é outro nome inventado sem a correção da transliteração verdadeira do tetragrama sagrado, que é as 4 letras, tá certo? Então lançou-se Yahvé. Aí depois de 1515 lançou-se Yahová, Yehová e depois Jeová. Então ele mesmo condena, entendeu? Já há muito tempo, e muitas pessoas ficam clamando, depositando sua fé em um nome inexistente, que não tem base bíblica nenhuma, tanto Yahvé como Jeová. Javé ou Jeová, né? Entendeu? Certo. Então não tem base bíblica nenhuma. Então eu trouxe provas sobre isso. Agora, ô Luiz, então a Bíblia, o Velho Testamento, o Novo Testamento, dessa que a gente lê hoje, o que nós vemos hoje, tudo é distorcido, é? Não, veja bem, o ponto fundamental que a gente está falando, e todo remanescente, todo aquele que é conhecedor dos assuntos semíticos, né, arcaicos, hebraicos, mostra que realmente os tradutores, eles não foram corretamente de acordo com as escrituras originais. Eles adaptaram os nomes para as suas culturas. Já como eu tenho falado anteriormente, que nomes próprios não são adaptados. O nome brasileiro, quando chegar nos Estados Unidos, continua sendo brasileiro. E o nome do inglês que vem dos Estados Unidos para cá, continua sendo inglês. Então a gente não pode de maneira nenhuma mudar. E isso foi feito no nome do Pai e no nome do Messias. E olha que na maioria das Bíblias, que usam o termo Senhor e Deus, não é nome. Quando diz, no nome do Senhor, onde é que está o nome? Se eu digo, no nome de Aldo Vilela, então eu estou dizendo a personalidade e a identidade de quem nome eu estou falando. Mas quando eu digo no nome do Senhor, eles substituíram o tetragrama sagrado, que é o nome do Pai, e interpolaram a palavra Senhor, que é blasfêmico tanto no hebraico como no grego, né? Senhor é Baal no hebraico e Kyrios no grego, que foi dado como o título ao imperador Nero em Roma, o Kyrios de Roma, o Senhor de Roma, que eles adoravam o Sol, o Deus Hélio, e era referido-se a Kyrios. Agora, Luiz, então existe uma transformação na escrita? Existe uma adulteração muito grande, tanto na área espiritual, adulteração, né? Um paganismo, porque se uma escritura, eu vou dar um exemplo muito claro para que haja uma compreensão rápida. Se você faz um livro, e você editou um livro, você é o autor deste livro, eu pego esse livro, vou editar e vou botar eu como autor, eu adulterei totalmente, porque o autor é seu. Quem é o autor das Sagradas Escrituras? Já que o nome Bíblia é grego. A palavra Bíblia veio do grego, tá certo? A palavra correta é Sagradas Escrituras. Quem é o autor das Sagradas Escrituras? Quem escreveu foram homens, foram os profetas. Não foi nenhum padre, nenhum papa, nenhum pastor, né? Isso, nenhuma pessoa identificada como é identificado hoje. Foram os santos profetas, inspirados pelo Espírito do próprio Pai, tá certo? Que foi vendo os acontecimentos e escrevendo em papiros, né? Em cascas de árvore, né? Entendeu? Todo o Antigo Testamento. Então, os santos profetas, eles foram inspirados. Então, veio a ordenança do Pai para cada um seguidor da sua palavra. Então, hoje em dia, a palavra ela não está de acordo com os originais, primeiro, porque os próprios Yahudins, os judeus, eles não querem que a humanidade e as nações, já que eram desde o passado considerados como pagãos que adoravam a ídolos, né, não querem revelar o nome para que não haja uma blasfêmia, quando a gente vê hoje. Você vê que hoje em dia o povo chama o nome de Jesus de Deus à torta e à direita, como a gente vê aí, né? Então, às vezes diz que há uma reverência quando está num culto, mas quando sai da igreja, não tem mais aquela reverência, não existe. Além de ser um nome distorcido, inventado, não existe a verdadeira reverência. Por quê? Porque os homens de autoridade, os homens chamados biblistas, os copistas, né, a área chamada que está adaptada para a área cristã, o protestantismo reformado, eles não estão com interesse de buscar, entendeu? A escritura, buscar da origem. Eles já pegaram o quê? Já pegaram do grego, que foi a primeira tradução lá no Egito, no ano 150 a 250 antes do Messias, através do rei Ptolomeu, que era pagão, né, adorador do sol, e solicitou a Eleazar, que era um sacerdote de Jerusalém, 72 Yahudim judeus, para traduzir as escrituras. Sendo que esses 72 eram escribas.
E os escribas, que são os tradutores e doutores da lei, não queriam revelar o nome por causa do Talmud, que está incluído na religião judaica, que é onde tem o código chamado Mishnah, que proíbe falar o nome do pai. Você vê lá em Yerushalayim, em Jerusalém, e Al-Shoru, que a gente conhece por Israel, Israel é um nome político. Lá eles não falam o nome. Os remanescentes que estão lá, que tem toda a escritura, que tem um conhecimento como os outros têm, eles só adoram, só louvam quando eles estão reunidos. Mas é proibido, são os dois nomes proibidos. Esses que são proibidos são os nomes verdadeiros. Está entendendo? Que é Yahweh, o Pai, e Yahushua, que seria Deus e Jesus Cristo? Exatamente, entendeu? Entendeu? Seria o Pai e o Filho. Luiz, vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta aqui no Conversa na Madrugada, hoje batendo papo com o pesquisador bíblico Luiz Cláudio, daqui a pouquinho a gente volta. Nós vamos seguindo no Conversa na Madrugada de hoje. Estou batendo papo com o Luiz Cláudio, que é um pesquisador bíblico, e você pode enviar o e-mail para a gente, conversanamadrugada@tvjornal.com.br. Este é o nosso endereço eletrônico. Ô Luiz, você trouxe algumas coisas aqui? Trouxe. Posso ver? Vou mostrando para o pessoal, para quem está em casa. Para início, para quem nós que somos brasileiros, então eu trouxe caso onde começou para chegar o nome Jesus aqui a respeito do Messias. Aqui é uma cópia da Bíblia de 1856, é uma Bíblia na Vulgata Latina. Você vai falando aí, eu vou mostrando. Tá certo? É uma Bíblia na Vulgata Latina, você pode passar a segunda folha, aí é o prefácio dela. Deixa eu mostrar a primeira. Bíblia... É Sacra. Sacra, é. E essa Bíblia foi realmente efetuada por Eusébio Ariônimo Paulino, que o povo ficou conhecido como Bispo Jerônimo. Certo. E o nome dele nunca foi Jerônimo. É Hierônimo com H. I, certo? Hierônimo. Aqui... E aí está... A primeira impressão na Vulgata Latina foi em 1856, essa cópia da primeira impressão, onde está Sancto Iesu Christi Evangelium. Você vê, o nome que ele adaptou do Messias, do hebraico, ele adaptou para Iesu. Sancto Iesu Christi Evangelium. Evangelium, exato, que é onde vem a palavra evangelho. Então veja bem que a maioria das palavras... Segundo Mateus. Mateteon. Não é? Mateution. Já que o nome verdadeiro do profeta não é Mateution, é Mani Yahweh, ou no hebraico moderno, Matite Yahweh, certo? Ele contém o nome do pai. Então eles adaptaram o nome Mateution, certo? Mani Yahweh para Mateution, quer dizer, Teos veio de Deus, de onde veio da Grécia. Quer dizer que esse Mateution aqui é o Mateus. É Mateus, que não é Mateus o nome dele, né? Aí está mostrado o nome verdadeiro que ele adaptou, de onde João Ferreira de Almeida pegou da Vulgata Latina, tá certo? De Iesus. Aqui com essa marquinha aí onde está do hidrocor, né? Tá ali, Iesus. Pode mostrar aqui. Iesus aqui. Deixa ele fechar aqui para gente mostrar. Pronto. Iesus, tá vendo aqui? Iesus está marcado aqui, ó, aonde ele botou o nome do Messias para Iesus. Entendeu? Veja o que foi que ele acrescentou aqui. Esse nome Iesus, como eu falei anteriormente, ele é um ídolo que era adorado pelos gregos galácticos, certo? Era Esos. Ele fez uma adaptação, já que os pais da igreja romana não concordavam com os pais da igreja grega, certo? Porque eles botaram para Iesous, o nome grego do Messias. Já que o nome grego era relacionado a Sóter, que era o ídolo Apolo, como salvador da Grécia. Então, eles já tiveram adaptação do hebraico para o grego. Do grego para o latim, eles não concordaram com Iesous, concordaram com o quê? Com Iesus. De onde veio, por João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida nunca botou o nome para Jesus aqui. É a Bíblia de Thompson, você pode ir passando. Aqui. Tá? A Bíblia de Thompson. Ronaldo, pega ela para a gente mostrar aqui. Que mostra... Bíblia de Thompson, né? Thompson. Essa é uma Bíblia protestante, conhecidíssima. Deixa eu mostrar aqui nessa câmera. Essa é o prefácio da Bíblia, que eu tirei a cópia. Né? É Bíblia de Thompson. De Thompson, de referência Thompson, tá? Também trazido de João Ferreira de Almeida, né? Como eles botam, tá? Certo. Nessa segunda página, você vai encontrar a página 1378, que fica na Bíblia de Thompson, aonde fala, onde está marcado aqui, tá? Onde está marcado aqui, o Novo Testamento e todos os santos livros e escritos evangélicos, apostólico do Novo Concerto, nosso fiel Salvador, Redentor, e Jesus Cristo. Tá certo? Ele nunca botou para Jesus Cristo o nome. Ainda errado, nas escrituras na nossa língua, era para estar Ies, ainda errado. Porque aí não está de acordo com o nome hebraico. Então você vê, em Amsterdã, tá certo? Aqui em todas as licenças necessárias, em Amsterdã, pela viúva J.V. Sommer, ano 1681. Aqui mostra também que foram encontrados milhares de erros no Novo Testamento de Almeida. Muitos deles produzidos pela emissão de eruditos. Quer dizer,
o próprio Almeida encontrou, e outro também tradutor chamado Ribeiro dos Santos afirmou ter encontrado mais de 1000. Então veja que há uma distorção muito grande nas palavras, né, a respeito da escritura que chegou para nós. Quer dizer, nas Bíblias, logo nos prefácios, principalmente aquelas Bíblias que não tem estudo nenhum, que é só capítulo, eu sou muito claro nisso. E aí mostra as Bíblias de estudo, eu creio que nem todo mundo tem condições de comprar, porque são Bíblias caras, de R$80 acima, e então que mostra alguma coisa, mas estão também distorcidos usando o título Senhor, Deus e Jesus. Então veja bem, aqui é a cópia de Batávia de João Ferreira de Almeida como IESO, como é comprovado anteriormente pela Bíblia de Thompson, IESO, olha. A Bíblia de Batávia João Ferreira de Almeida, no tempo que escrevia IESO, tá certo? Aí mostra IESO Christi, né? Nunca ele botou para Jesus. Jesus já é uma terceira interpolação de um nome interpolado do latim. Jesus não existe. Não existe. Essa palavra aí foi uma palavra inventada pelo latim. Exatamente. Existe o Messias, é exato. Mas tá? Jesus não. Não, a palavra Jesus é uma palavra totalmente... Aqui, esta é a segunda impressão do Novo Testamento, né? Que ela foi a primeira. Com a morte de João Ferreira de Almeida, um pastor assumiu o resto das traduções que faltavam do Antigo para o Novo Testamento, chamado Jacob Opdei Aken, certo? E esta é a segunda impressão, é aqui o tradutor. Ele botou para Jesus. Trocou o Y, que é vindo do hebraico, o I, e botou pela letra J, já que não existia letra J nem no hebraico e até hoje nem no grego. Aí ficou Jesus. Ficou Jesus. Jesus Cristo. É, Jesus Cristo. Aí veio um sabido e colocou essa. Aí né? veio a sociedade bíblica, veio pegando do latim diretamente, botando o S. O S, Aldo, foi para dar mais um realce ao nome, esse último S. O nome já está comercial. Exatamente. O nome Jesus, infelizmente, é uma verdade. É um nome que está deixando muita gente rico com esse nome. Estão usando o nome, mas isso foi profetizado das Escrituras. E eu vou falar isso aqui. Você está aqui, inclusive, com o processo... evolucionista, exatamente. Veja bem, o nome primitivo no original no hebraico arcaico do Messias, Yahushua. No ano 3760, ano 1 de Roma, né? Yahweh chorou Israel. O nome dado a Maoroã, que é o nome verdadeiro de Maria. Nunca foi Maria, nem Maria nem Miriam. Maoroã, o nome dela verdadeiro. Aí segue-se, vem o nome Yeshua, que é um nome adaptado, reduzido, sem o tetragrama, que são as primeiras letras, que é Yalro, que é o nome do pai. Aí eles adaptaram para Ié. Ié é um nome aramaico. Aí veio no ano 200, os próprios gregos, após o Messias, que adaptaram o nome para Iesous. Iesous, tá? O nome adaptado para o grego. Aí veio a primeira impressão, João Ferreira de Almeida já pega o de Iesous, né, e do latim de Ieso, para o português. E Ieso já é português, e o latim chegaria aqui como está no latim, tá? Então, como Ieso. Aquilo que a gente viu anteriormente, a segunda impressão para o Jacobiato de Jesus, e a terceira impressão, Sociedade Bíblica do Brasil, aonde acoplou, não é, toda a adulteração a respeito do nome. Que virou tá? Jesus. Vamos lá, aqui a gente fala... Aqui é um documento pela Sociedade Bíblica do Brasil sobre tradução. Jesus ou Yeshua? Yeshua. Então veja bem, aqui é a data, né, que eu creio que dá para ver mais ou menos. A Bíblia do Brasil, julho de dezembro de 1995. Isso aí é um documento que a gente reduziu, né, tá certo que o documento era muito grande. E aí fala ele dizendo que o nome Jesus é hebraico. E não é, aqui a gente fala constantemente... Tem fundamento afirmativo de que o nome de Jesus é de origem grega e não hebraica? Isso. Aí tem a resposta não tem, Isso, né? Exato. Interessante, quer dizer que a palavra Jesus não existe. Então, estão os padres, são pastores. Agora, eu sei que gente do alto escalão, gente realmente... que é estudioso, que sabe algo do arca, sabe, mas está de bico calado. E até eu já sei de alguns pastores líderes de igrejas que já sabem que o nome é Yahushua, mas a tese foi essa: eu não vou falar esse nome porque vai ser meio mundo de confusão dentro da igreja. É verdade. Tá? Aqui o que é isso aqui? Aqui é um alerta da própria Sociedade Bíblica, de julho a dezembro de 1995, pelos tradutores de Almeida, que diz: e o real significado do nome não é assegurado pela transliteração. Aí diz, ou seja, não faz sentido conforme o nome original, ou seja, não dá a mensagem que o nome original dá, no sentido espiritual. Vamos entender, assegurado quer dizer que dá segurança, não assegurado é que não dá. E a gente bota Provérbios 30, 5 e 6 para todo leitor ler. Em qualquer Bíblia. Em qualquer Bíblia, né, que está. Então veja aí a adulteração. Isso aqui é o que mostra o que as Bíblias dizem a respeito do nome do Pai, que está totalmente correto. As Bíblias falam, né, por exemplo, Bíblia de Genebra, as páginas 82, 642 fala que o Senhor original no hebraico é Javé, já botou um título acima de um nome inventado.
provavelmente derivado do verbo ser, o que ele é ou ele será. Isso já está totalmente fora de um nome original. A Bíblia Plenitude fala, eu sou o que sou. Isso aí é o termo correto, mas não é nome. E por aí assim vai se indo, vai. Né? Tem muita coisa pronto, aqui. Isso aqui é importante, que Deixa eu foi mostrar pelo próprio Jornal do Comércio, tá? No dia 4 de novembro de 2002, lança o nome do ex-primeiro-ministro de Al-Shorud de Israel, Natan, é Natan, eles já fizeram o sincretismo, botaram Netan, mas é Natan e Arro. Aí a gente encontra o tetragrama Iode, Re e Vav, o último Re é mudo, que é o H em qualquer palavra. A gente tem o tetragrama e o nome do pai no nome do seu povo. Entendeu? Netanyahu, né? Significa Benjamin Netanyahu, o filho da mão direita que Yahweh deu. É o significado. Chamava ele. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta mais conversando com o nosso Luiz Cláudio, que é o estudioso da Bíblia, e daqui a pouquinho a gente volta. Luiz Cláudio é o estudioso da Bíblia, estuda aramaico, hebraico, tudo aí que for relacionado à Bíblia, grego, latim. Ele é um estudioso profundo e está aqui falando com a gente no Conversa na Madrugada. Quando a gente diz que a palavra Jesus não existe, aí muita gente já fica meio assim. Isso, exatamente. De fato, pelos estudos e pelo que está escrito, Jesus é uma transformação. É uma transformação. É um título comercial. Exatamente, de uma língua para outra. Você vê o nome Michael Jackson, quando chega aqui, é Michael Jackson, todo mundo lê, George Bush. Osama Bin Laden é um nome árabe. Quando chega aqui, ele continua sendo Osama Bin Laden. É verdade, é verdade. Entendeu? Eu queria mostrar agora, Aldo, o tetragrama, o nome do pai e do filho no hebraico arcaico e no moderno. Bom, deixa eu pegar aqui para mostrar para o telespectador, mas para que você fique mostrando aí. Eu queria explicar bem fortemente. Aqui é o nome do pai, essa primeira figura. O pai e aqui que você fala é Deus, né? Que chama de Jeová, de Javé, de Senhor e Deus. Tá? E embaixo aqui é Iode Re Vav Re, Iode Re Vav Shin Yain. Repita o de cima. Iode Re Vav Re. Aqui é o nome do pai, é o tetragrama sagrado no hebraico arcaico, onde não tinha a mesma coisa que eu dizer Deus, né? Certo? E aqui é o nome do Messias, que seria o nome Jesus. do pai, que é Yahushua, né? Que é o nome do pai com o significado de Shua, no hebraico arcaico. Essa segunda figura aqui é no hebraico moderno, onde é conhecido, mas transliterado do hebraico arcaico correto, onde a gente vê Iode, Re, Vav, Re, tá? Aqui é o nome do Messias, esse segundo item, Iode, Re, Vav, Shin, Yain. É o nome do pai e do Messias, tá certo? Você vê que o nome do Messias, ele contém o nome do pai, que é as três primeiras letras, esse E aqui, que dá o som de H, o som de mudo no final da palavra, ele não tem o nome do Messias. Então ele cai fora. Então aí está explicado. Transliterando, o iode é o som de I. Esse é o sinal maçorético que dá o som de Al. Não dá o som nem de A nem de E. Tá certo? É o som de ditongo. Quando você fala Iarro, você vê o ditongo, tá certo? Então você vê Ial, aqui é o Re que dá som de duplo R em qualquer palavra no meio dela. Aqui é o Vav que corresponde à letra V ou W, que é U. Não é V, som de V. Esse pontinho dá o som de U e o último Re é mudo. Então você vai ler Ialro transliterado e Ialro para você ler e consequentemente Yahushua. Me dê mais aí para mostrando que o tempo vai correndo. Isso. Dicionário bíblico, que eu quero mostrar isso aqui. O próprio Ruth Zimmer. O que é a primeira folha, Aldo? A primeira. Por gentileza, isso. Aqui, Dr. Ruth Zimmer, que é o presidente da Sociedade Bíblica do Brasil, tá certo? Que é um dicionário de João Ferreira de Almeida, que ele cogitou para ser expandido no Brasil, onde ele fala Baal, dono, senhor, marido. Tá? E todas as Bíblias falam que Senhor é Baal. Então, de maneira nenhuma, o tetragrama tem um significado de Senhor. Você vê, Baal Berit, Senhor da aliança. Baal Peor, Senhor da abertura. Baal Zebub, Senhor das moscas. E assim sucessivamente. Baal Zebub. Então, Beuzebu, o Satanás. Beuzebu, exatamente. Beuzebu é o cão, né? Exatamente. É o inimigo da... Pronto, isso aqui para mostrar é importante às pessoas. A palavra Bíblia, ela veio do grego aqui, ó. Coleção de escritos considerado pela igreja cristã. Isso já veio de Roma, né? O que quer dizer Bíblia de origem grega, que quer dizer livrinhos. Então veja que a palavra Bíblia não é as Sagradas Escrituras. Quando você abre a Sagrada Escritura, você vê... Isso é uma espécie de dicionário, né? Exatamente. Aqui mostrando, que eu trouxe nem outras coisas. Aqui mostra, pronto, Escrituras Sagradas, aí. Nome dado ao conjunto de livros sagrados dos judeus. Tá? Se o nome era hebraico, traduzindo para nós, Escrituras Sagradas. Lógico. E jamais Bíblia. Já foi um nome como o nome Jesus. Bíblia para também está errado, né? Também está errado. Tem Bíblia, alguma coisa aqui? Deixa eu botar Jeová para ir para essas outras aqui. Tá, nesse aí eu queria outro ainda, se possível. Não, mais na frente, passando. Que fala de Jesus,
Esse aqui? É esse aqui, pronto. Aqui o nome de Jesus, ele diz, ó, Deus tornado ser humano, João 1,4. Para salvar as pessoas. Jesus quer dizer Javé é Salvador. É essa a interpolação que eles dão, Javé ou Jeová. Já Javé é um nome, Salvador é o título. O nome Jesus não tem o significado de Javé. Se fosse Javé, era Javé Shua, Javé salva. E o significado de Sus é blasfêmico no hebraico e no grego. Posso dizer? Pode. Sus significa no hebraico cavalo e no grego porco. Exatamente. Pode procurar qualquer dicionário e você vai ver, não é, fortemente de Jeová, Senhor, na parte de Senhor aqui. Pronto, aqui. Esse é o último. Deixa eu passar esse aqui para te mostrar. Pronto, ó, Senhor, ele mostra propriamente no hebraico Adon e Kyrios. Dois ídolos, Adon é um ídolo e Kyrios também, de onde veio a palavra do grego Senhor. E ele fala aqui, ó, nome de Deus Javé, ó. Aí ele diz aqui o termo, pela Bíblia, linguagem de hoje, Javé é o Deus que existe por si mesmo e tal. E seguindo o costume que começou na Septuaginta, a grande maioria das traduções modernas usa Senhor como equivalente ao tetragrama, tá vendo? Aí já bota o nome Javé. Veja aqui uma interpolação por cima da outra, e não diz o nome original. Aí ele diz aqui, a forma Jeová, que só apareceu a partir de 1500, não é recomendável, pois ser híbrida. Híbrida significa inventada, somado o tetragrama com as vogais de Adonai. Tá vendo onde ficou Yahová, Jeová e Jeová, como eu lhe falei anteriormente, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, pronto. É preciso que exista um estudo aprofundado, Isso. Pronto, eu quero que você mostre isso aí com tranquilidade. Esse é um livro de apologética de Ezequias Soares da Silva, que é um pastor das Assembleias de Deus conhecidíssimo lá em São Paulo, onde ele realiza com Antônio Gilberto, outro editor, eu queria que mostrasse para o povo ver que é ele que fez este livro, tá? Ele faz as revistas das escolas dominicais de todas as Assembleias de Deus do Campo Belém no Brasil, tá certo? E mostra, pronto, ele mostra, ó, de onde veio a palavra Deus, veio de Teos, que era Zeus adorado na Grécia, e de El, que era um ídolo cananeu adorado pelos cananitas. Aí ele mostra aqui, ó, página 60 do manual de apologético, aqui, ó, El, Deus é aplicado a divindade falsas. Então a gente está provando, pode passar, Aldo, rapidinho esse aqui, entendeu? E você vai ver tranquilamente esse aqui, pronto, esse aqui mostra ó, claramente, ó, aqui, ó, pronto, falando de Jeová, ó, Yehová, a partir de 1520 os reformadores difundiram o que no português ficou Jeová e Yahvé. Tá vendo? Eles pegaram o quê? O tetragrama e as vogais de Adonai, confirmando isso já por outro homem que é conhecedor, mas não está falando a verdade. Esse aqui é importante. Não, são muitos os estudiosos. Isso, aqui, ó. Isso, né? O Novo Testamento, olha aí, original grego, substituiu o tetragrama. Veja que situação. O tetragrama é o nome verdadeiro do Pai, que é Yalro, pela palavra Kyrios, que quer dizer Senhor. Quer dizer, substitui o nome próprio por um título blasfêmico. Tá vendo? Que é de acordo com o padrão da Septuaginta, que foi a primeira tradução do hebraico para o grego, lá em Alexandria. E aqui mostra que o Messias tem o tetragrama aqui, ó. O tetragrama, portanto, já diz palavras de Ezequias Soares da Silva, presente na pessoa do Filho, porque nele habita corporalmente... Vamos lá, leia. Olha, o tetragrama, portanto, já está presente na pessoa do Filho, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aqui, Colossenses 2:9, a própria Escritura mostra que o nome do Filho contém o nome do Pai. Ô Luiz, então toda criança. Toda vez que eu chego e digo assim, meu Jesus, me ajuda, aí não adianta nada. Aí você não está se identificando com o verdadeiro Criador de todas as coisas. Eu tenho que dizer como? Você tem que orar no nome santo de Yahushua, porque ele é o nome que... Yahushua. Yahushua, diga meu Yahushua. Não, exato, esse é o nome verdadeiro do Messias, né? Certo. É um nome santo, é um nome que a gente tem que ter o maior cuidado. E é o Yahushua que tem que ter cuidado ao expressar. Exatamente, né? Um nome santo. A usar. Você Jesus pode abusar. Aí o povo está usando, para todo tipo de pessoas, né? De várias maneiras estão usando. Eu queria te mostrar isso aqui. Pega os mais importantes, até por conta do tempo. Pronto, a Bíblia hebraica aqui, agora, uma cópia da Bíblia hebraica. É um tipo de assunto que, por mais que você fale, a igreja não vai adotar isso. Não, né? Veja bem, existem pessoas, eu aproveito a oportunidade de pedir as pessoas que amam a verdade, que têm o interesse pela verdade e sabem que estão dentro das congregações, das religiões, que o Messias nunca mandou ninguém abrir igreja. Tá certo? Isso aí até um leigo sabe disso. O Messias e Yahushua nunca mandou ninguém abrir. Ide, levai a gloriosa mensagem a toda criatura, começando por Yahushua Olaim, Samaria, Charó, até os confins da terra. Tá certo? Então ele nunca mandou ninguém abrir templo. Mas o que é que você pede? Tá? Então eu queria pedir o quê? Pessoas que pudessem nos ajudar a
nos ajudar a copiar esse material para distribuir, porque existem pessoas carentes, pessoas que não sabem ler, pessoas que estão sendo enganadas nas igrejas, já porque não tem concepção. A Escritura diz o quê? Se o líder da igreja está sem conhecimento, ele está cego, um cego guiando o outro, os dois caem no buraco. É isso que a Escritura diz. É verdade. Entendeu, meu bem? Vamos mostrar essa Pronto, aqui. o nome de... Aqui está Jesaia, porque é um nome para você pegar, né? Para ter uma interpolação puxando para o português. Mas o nome é Yesh Yahó, aqui, ó. O Iode, os dois pontinhos aqui, o maçorete dá o som de E. Aqui o Shin que dá o som de SH. Isso é aramaico, Isso é hebraico. O hebraico moderno, tá? Aqui, pronto, olha o nome do pai aqui. O nome do pai começa desse pontinho aqui, que é o Iode. Aqui o cometa Scaton, tá vendo? O Tzinho que dá o som de Al. Aqui o Re e o Vav com um ponto. Yesh Yahó. É o nome do verdadeiro de Isaías, né? E de Jeremias, aqui também. A mesma coisa aqui. Tá? O mesmo ponto, Yerme, Yahó aqui, o ponto, o Iode, o cometa Scaton, o Vav, que é o som de duplo, que é o H, que é som de duplo R, o Re e o Vav, que é o W, que é o som de U. Quando lê Yerme Yahó. Então, comprovando na Bíblia hebraica que o nome dos profetas, que o nome do pai está no nome dos profetas, que o nome do pai está... Pronto, a Bíblia católica, eu quero mostrar para os católicos, isso é muito importante, isso aí. A Bíblia Tebe, edições paulinas, edições Loyola, Bíblia Tebe, que é uma Bíblia católica, tá certo? E mostra que nomes próprios, veja o que o próprio tradutor diz. As transcrições corriqueiras dos nomes bíblicos em português afastam-se muito da forma original. Então mostra os nomes dos profetas aqui, tudo, ó. Né? O nome dos profetas aqui, ó. Adonias, ó. Adoni Yahó. Vai passando na segunda folha, tem mais. Você vê que a gente tem provas e mais provas, né? Aqui, ó. Olha o nome aqui, ó. Elias, Uliarro, mas aqui está ainda o nome do pai. Aqui está no El, né? No ídolo, Eliarro. Mas mostra o nome do pai. Ezequias, Ezequiarro, tá vendo? Godolias, ó. Gedli Yahó. Tá certo? Elquias, Yahó, tá vendo? Isaías, Yesh Yahó, tá vendo como eu mostrei? E assim sucessivamente, mostrando fortemente as adulterações, né? O último aí, que o nosso tempo já está... Pronto, esse aqui, deixa eu te falar, é a Bíblia Plenitude, que mostra do termo Cristo. Vai ter que voltar outro dia pra gente falar. Não, eu volto, com certeza. Aqui é o quê? Bíblia Plenitude, né? A Bíblia protestante, tá certo? Por João Ferreira de Almeida, Sociedade Bíblica. E eu quero mostrar... Não, é a última página. A última. Não, essa aqui, pronto. O próprio tradutor, na Bíblia Plenitude, que é uma Bíblia de estudo, mostra fortemente aqui, ó, eu vou ler com tranquilidade aí. Tá. Infelizmente, a transliteração de Christus, que é grego, para o português, resultando na palavra Cristo, priva muito da palavra do seu significado, caso da originalidade, certo? Seria melhor traduzi-lo, Cristo, em exemplo, como o ungido ou o Messias, é o que eu falo. E ao Rushua Homer Hushihai, traduzido, e ao Rushua ungido, que se lê Messias. Então, essa é a palavra correta. Você vê que a gente pega as pistas e mostra, e eles botam coisas pequenas, mas só pessoas estudiosas que vão ver e vão buscar. Exatamente. Mas não botam já por quê? A sociedade, cada Bíblia vendida, Aldo, a Sociedade Bíblica paga a Amsterdã, Holanda, os originais de João Ferreira de Almeida, que está em Amsterdã, Holanda, de 30% a 35%, e eles não podem, eles ficam, a Sociedade Bíblica do Brasil, através do Dr. Ruth Zimmer, eles sabem que o nome é Yal Rushwa, mas eles estão o quê? Exatamente, direitos autorais, tem mais de 100 anos de contrato, mas a Sociedade Bíblica da Inglaterra, chamada King James, já lançou um volume bíblico em inglês, que não diz toda a verdade, mas diz o nome do pai e do Messias, Yal Rushwa. Entendeu? Perfeito. Luiz, muito obrigado, amigo. Mais uma vez você veio aqui, o tempo passa muito rápido. Espero que você venha em outra oportunidade para a gente falar mais sobre essas distorções da escrita da Bíblia. Tudo bem. Quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Tem algum e-mail? Meu telefone, eu quero dar um telefone, se possível, é o 3494 6713, 3494-6713, ou meu e-mail, Tizofé, T-Z-O-F-E-H, @bol.com.br. Vamos repetir com mais tranquilidade. Tizofé é T-Z-O-F-E-H, @bol.com.br. Na verdade, no hebraico é conhecido como Tizofé. Tizofé, né? É T-Z-O-F-E-H. Tizofé. Isso. Eu vou ficar no Luiz Cláudio, mas no meio do caminho eu vou terminar no Tizofé, né? Eu lhe perguntei, o que significa o Aldo? Tem algum significado, Aldo, em hebraico? Tem?
Aldo significa, né, sábio e velho, né? Sábio é um teutônico, o seu nome é um teutônico, é uma mistura de nação. É mesmo? Cristiane, o que é que significa no hebraico? Olha, Cristiane Cris é uma abreviação de Cristiane. Se eu não me engano, Cristiane vem do latim. Latim? É um nome latino. No hebraico? Não, no hebraico é uma invenção, não é um nome de origem, é um nome que vem do latim. Muito bem. Se eu for perguntar nomes de nome, todo mundo vai querer saber aqui e vai demorar a noite toda, não é verdade? Isso. Ou a madrugada. Mas Luiz, tudo bem, amigo? Como é que você está? Tem estudado muito o hebraico, o aramaico? Isso. A gente está pronto e se especializando para mostrar ao povo que realmente não foi passado pelos tradutores, né? Você assistiu aquele filme de Mel Gibson, a Paixão de Cristo, Mel Gibson? Assisti. Que era todo no hebraico, no aramaico, né? Que é o hebraico moderno. Que é o hebraico moderno. Porque a língua hebraica, ela não é idêntica ao aramaico. O aramaico parece, em alguns pontos de vogais, de pronúncia, parecido com o hebraico. Sendo que o aramaico, ele pegou força desde a Babilônia, certo? Sendo que aí ficou o hebraico arcaico, é o que nós pregamos e mostramos, como uma língua morta. Mas a palavra, o próprio Messias disse que passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Quer dizer, a sua língua hebraica é pura, é santa e continua, sendo que não chegou ao conhecimento do povo, né, europeu e o povo principalmente brasileiro, né? Mas hoje ainda se fala em... Fala-se sim, aramaico? É muito pouco no hebraico. No hebraico? Aramaico é o que expande mais, né? Algumas palavras que mudam, mas como céu, chamaim, evaretes, que é terra, continua, tanto no hebraico como no aramaico, é uma palavra única. Como é que é Jesus? Yahushua. Yahushua. Então, salve Yahushua. Isso. Aí eu digo salve Jesus. Porque veja bem, Jesus é uma transformação para a língua portuguesa. Certo. Ele não é o nome original, isso já muitos estudiosos já sabem. E por isso está vindo à tona não só aqui no Brasil, como em todo o mundo, tá certo? Jesus está naquela palavra que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 12. Não existe nenhum nome abaixo do céu dado entre os homens, quer dizer, inventado, confeccionado. Como o nome Jesús no grego, para o Messias, como o nome Ezo no latim, para o Messias, como o nome Olorum e Exuxiton. Olorum não já é Xangô, não? Não, Olorum é o nome do Messias lá na África. Veja bem que é uma adaptação. Porque nome próprio não se pode adaptar. Porque já puxa, né? Oxum, Oxabalegum, Exu, né? Exu Caveira. Quer dizer, então tem que ter um maior cuidado, porque isso aí foi o quê? Falhas de traduções, tá certo? E o inimigo de nossas vidas, né? Você sabe, Luiz, quando a gente fala em interpretação da Bíblia, e aí muita gente questiona, às vezes, né? Porque a Bíblia é o livro sagrado, está aqui, mas são dadas as várias interpretações, que é o direito que cada um tem de ler e de interpretar. Agora, é como você falou, né? A gente estava conversando aqui fora do ar, tem muita religião, tem muita seita que usa da Bíblia para fazer. Exato, usa para se ganhar dinheiro. É até um pecado você jogar assim, mas não, né? Não, porque isso é uma escritura ainda mais que está paganizada. Ela não está correta de acordo com a originalidade. A Bíblia, ela não... Até a palavra Bíblia é pagã. Mas o que? O Novo Testamento que está todo errado, é? Não. A escritura, os nomes não estão sendo mostrados como ele é, como nome próprio. Mas o que, por exemplo? Pronto, o nome de Jeremias, que é conhecido. Nunca existiu Jeremias, é Yarmiarro o nome dele. Mas isso no hebraico. No hebraico. Como seu nome no português, Aldo Vilela, onde você chegar é Aldo Vilela. Exatamente. Então no hebraico é Yarmiarro. Não existe esse Jeremias, esse Malaquias, esse Mateus, esse João. Então, tá? Os nomes desses todos que escreveram a Bíblia, nenhum é o nome original. Nenhum. Porque, veja, detalhe que a Bíblia também não foi escrita pelos apóstolos de Cristo, né? Ela foi escrita pelos outros profetas. Não, profetas e pelos seguidores do Messias. Agora, com nomes... Com os nomes originais. Sendo que os tradutores, eles interpolaram para as suas culturas, que eram pagãs, e eram antissemitas, não concordavam com os nomes hebraicos e com os ensinamentos hebraicos. Mas, por exemplo, vamos lá, Josué. O nome dele era Ulshua e não Oséia, como era ensinado, e passou a ser Yahush, o mesmo nome do Messias, e não Josué. Samuel, que tem aqui. Samuel, eu estou pegando aqui. É o pai de Baal, era um ídolo adorado pelos cananeus. Todo nome com El é pagão. Samuel, Daniel, Joel. Tudo é pagão. Tudo é pagão porque tem um ídolo El no nome. Tem Isaías. Yoshi e Alro. Esse era pagão não, né? Não. Isaías tá. Jeremias. Yarmiarro. Ezequiel. Kozokiul.
É o quê? Kozok-ul. Kozok-ul. Mateus. Man-Yalro. Miqueias. Mika-Yalro. Joel. Yal-ul. Tá parecendo aquele joguinho de pergunta e resposta, né? Eu vou perguntando e tu vai respondendo, né? João. Yal-Ruhana. Deixa eu ver, tem um monte de... aqui. Timóteo, Yal-Rutan. Quer dizer que, na verdade, todos os nomes... Nome até dos livros também, que foi adaptado para o... Veja bem, se um nome original vem de uma nação para chegar aqui no Brasil, ele continua vindo diretamente daquela nação, ele não vai passar por outra. As traduções fizeram isso. Pegaram o nome do Messias, que não é Yeshua, como é pregado aí, Yeshua Hamashia, né? Yeshua o Messias, que o nome de Jesus. É o nome do Messias, de maneira não é Yeshua, porque Yeshua é aramaico e não tem o nome do pai. Ié não é o nome do pai. Ié era um ídolo adorado na Idade do Bronze por dois povos, onde lançou-se a língua aramaica, chamados arcadianos e sumerianos. Lançou-se a língua aramaica e ele adorava Ié, que era o ídolo bode. Era um ídolo. Era um demônio adorado ao norte de Israel. Um bode. Exatamente. Então, Ié não é o nome do pai, que é o tetragrama sagrado. Então o nome de Jesus não é Jesus, não, né? Isso aí é uma invenção, já de uma invenção do latim, do grego e do aramaico. Como é o nome então de Jesus? Yal-Rushua. Vamos pro intervalo, Luiz? Pois não. Daqui a pouquinho a gente volta batendo papo com o Luiz Cláudio, pesquisador bíblico aí, especialista no hebraico, aramaico. Daqui a pouquinho a gente volta aqui no Encontro. São TV, no nosso encontro aqui pela madrugada, eu estou batendo papo com o Luiz Cláudio, que em hebraico é Tisofé. Tisofé é um nome de bênção. Tisofé. É um nome hebraico. Para não esquecer, Tisofé. Isso. Então, Luiz Cláudio é um estudioso do hebraico e sempre que vem aqui no nosso bate-papo, ele vem com novidades. Você está trazendo muitas escrituras? Veja bem, isso aqui é só um lembrete para quem tem as escrituras. Quem tem as escrituras vai ler na sua escritura. Eu já boto Estica aí a antena que você vai, vai mostrando aí. Por exemplo, toda adulteração começou na própria escritura mostra onde foi a adulteração de não chegar aos nomes. Já porque a linhagem judaica não queria que o nome do Eterno fosse manifestado aos povos, principalmente aos estrangeiros. Tá? Aqui tem o quê? Aqui está dizendo aqui, relato, Yarmialro, que é 8:8, diz aqui, como pois dizeis somos sábios, e a lei de Alruul, e Alro é eterno, está conosco, pois com efeito a falsa pena dos escribas converteu em mentira. Ponto, isso é um ponto básico. Ele o quê? Eles fizeram, a falsa pena dele traduziu as escrituras, não revelando os nomes próprios. Então isso já começou pelos escribas, que foram os primeiros tradutores escriturais, né? E depois veio a linha europeia, através de Martim Lutero, Calvino, João Ferreira de Almeida, Eusébio Ariônimo, o popular Jerônimo, né? Toda a Bíblia ela foi escrita em hebraico. E o Novo Testamento, que foi em grego e hebraico e aramaico, sendo que as cópias originais do Novo Testamento, em grego, foram queimadas. E essas cópias que são aí, foram cópias de cópias, já havendo interpolações e os nomes totalmente apagados, chegando nomes inventados para as nossas línguas. E eu não aceito que o meu nome, de maneira onde eu chegar, possa ser adaptado ou inventado. Vou lhe dar um exemplo. Se é Luiz Cláudio... Exato, é Luiz Cláudio todo mundo. Vai ser Luiz Cláudio em todo mundo. Eu vou dar um exemplo... Talvez só muda o sotaque, né? Um pouquinho assim. Luiz Cláudio, mas ele diz. Ele não diz Brasil? Brasil, não é isso? Um exemplo muito forte disso é o nome do Papa João Paulo II. Nunca existiu João Paulo II. Ele é polonês e o nome dele é Karol Wojtyła. Exatamente. Então, eu não vejo por que as pessoas fazerem essa paganização de um nome de uma personalidade, tá entendendo? E ainda mais de uma personalidade santa, que é o escritor, o autor das escrituras sagradas, que é o Eterno, tá certo? Então, adaptaram os nomes deles. Então, quer dizer, o povo, veja bem, que é muito sério isso, porque a escritura não se deve mexer. Ela mesmo fala no livro de Revelação, em Apocalipse, que você conhece o Apocalipse do grego, mas o livro é Canon de Galut, no hebraico. Canon de Galut. Canon de Galut, que significa revelação. Que é a última coisa da Bíblia, né? É o último livro. Então ele diz o quê? Que não pode acrescentar nem retirar uma vírgula ou um tio. Quem faz isso é maldito. A própria Escritura diz isso, não sou eu que estou dizendo. Entendeu? Os mentirosos não herdarão. Mas a culpa é da igreja nesse caso? A culpa são dos tradutores. Mas tradutores da igreja. Exatamente. Os escribas e fariseus, que eram irmãos do Messias de sangue, por não revelar a verdade, foram os primeiros tradutores, e os europeus. Onde é que diz aqui que o mundo vai se acabar? Existe isso ou não? No livro de Apocalipse existe, haverá novos céus, nova terra, isso aí, para quem crê, estuda as escrituras e crê naquele que morreu no madeiro, tem que ler as escrituras. Mas o hebraico, que foi toda escrita a Bíblia, não pode ter havido distorção quando foi traduzida, não? Não, os acontecimentos, eles estão corretos.
O que está mudando mas aí são síntese... Mas da forma que distorcer os nomes, não pode distorcer também não, algumas palavras pode haver em algum acontecimento, algo que não venha atingir a fé. Quando o cara diz na Bíblia que vai aparecer a besta fera com 7 chifres, não é isso, né? Isso daí é quando vai se levantar do mar, veja bem, a Escritura fala, e para quem crê, do arrebatamento. Que arrebatamento é esse? O arrebatamento que o Messias falou que iria preparar lugar, não é? Tá certo? E voltaria um dia, um momento, para buscar os escolhidos. Quem são os escolhidos? Se você for analisar para mim, quem é escolhido? A Assembleia diz que os escolhidos são eles. A Batista diz que cada religião diz que é o escolhido. E nenhum desses são escolhidos. A Escritura diz... a galera bota para roubar, vende até terreno, não existe. Né? Eles estão, se você assistir um filme de Martim Lutero, que lançou aí já em DVD, sim, eu vi, tá certo? Vê a manipulação, como eles faziam com o lenço, com aquele outro, é o que uma das religiões está fazendo, que é universal. Estão maquinando a palavra, ainda mais falando de um nome mentiroso. Pessoas que estão lá na cúpula, que as pessoas olham para aqueles homens como se fosse e aquele negócio poderoso. Que vende o óleo do sangue de Jesus? Não, aquele óleo ali é um óleo bagaço. O óleo é o Espírito da verdade. Esse é o óleo verdadeiro. Tem mais alguma detalhe? Tem. Vamos passar os detalhes, não vai dar tempo. Onde é que está o nome do Pai, que a gente diz que o nome é Yahweh? A ocorrência do nome do Pai está no nome do povo, tá certo? Tá aqui, ó, eu botei aqui o nome do povo, ó, em Bemidbar, que é números. Peraí, deixa ele focar aqui, vá. Bemidbar, que significa números, que veio do grego, né, números, mas a palavra é Bemidbar, o nome do livro. Certo. Capítulo 6, versículo 27. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Al-Shoru, que é Israel. O nome verdadeiro é Al-Shoru. Israel é um nome pagão e político, certo. Porque tem o nome do Pai, tá? E eu os abençoarei. O nome, não é o povo que se chama pelo seu nome, Yal-Rudim. Não é Yehudim e nem judeu no português. Yal-Rudim porque Yal é o nome do pai e Din significa povo. Então, povo de Yalro. Por exemplo, Salomão é Shuamor. É, exatamente. É o nome verdadeiro de Salomão. A maioria... Jeru é o nome completo. Jeru é Jerusalém, uma abreviação que eu botei aí. Então, Yalru-Shalaim. 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 Exato, que significa Beit Yalru-Shalaim. Significa casa. E o pai é Jerusalém. É Jerusalém, exatamente. Paz e salvação. Transformar Jerusalém. Esse Olha, em primeiro lugar, no hebraico não existe até hoje essa letra J maldita aí. Tá? Essa letra J apareceu em 1515 por Eusébio Ariônimo, tá? E foi lançada por um tradutor chamado William Tyndale em 1611, aonde pela editora Kive, de 1611 para cá, são 394 anos que tem esse nome Jesus. O nome ainda errado no latim era Ieso. Tá. Aquilo que está na cruz. E Al-Rushua, Morriu e Al-Rudim. Peraí, tem lá com calma. Y, A-O. Não, mas o que está escrito? Não, ali é uma interpolação da igreja romana. Ok, mas o que é que está escrito? Tem escrito ali, eu vou dizer no hebraico e traduzir para você. Certo. Tá? Yal-Rushua, Morriu e Al-Rudim. Significa Yal-Rushua, rei dos Yal-Rudim. Do povo de Alvo. Jesus. Que botaram para Jesus rei dos judeus. Que não tem nada Não tem nada a ver isso aí. Isso aí é uma invenção e uma interpolação que está sendo cada vez mais levada ao conhecimento do povo numa grande mentira. Porque se você estudar, você parar, olha, com uma semana, se uma pessoa tiver um contato com a palavra, com a origem, com uma semana ele vai ver e vai testificar e vai dizer que o nome é inventado. O que dizem aqui? Jesus Cristo, o rei dos judeus, é balela. Não, é balela. Conversa para boi dormir aqui. Não, porque a palavra judeu não tem o nome do pai, que é o tetragrama. E não tem o significado de povo. Certo. Deus não é nome próprio, é um título. Isso. Como Senhor também não é nome próprio, é um título. Isso. Aonde está na escritura a palavra Senhor com maiúsculo, ali é o nome do Eterno que está oculto para os povos. Sempre foi. Tá entendendo? Quando eu digo no nome de Aldo Vilela, eu estou dizendo o nome da personalidade. Quando eu digo no nome do Senhor, eu não estou dizendo o nome de ninguém. Manda mais, Senhor. Me abençoa, Senhor. Senhor é Baal. Senhor é Baal. É isso aqui, ó. Agora, esses caras pegam o nome do Senhor. Aí não, começa... tá fora, tá morto. Olha aqui quem é Senhor. Vou botar aí para mostrar bem claro. Aqui, ó. No hebraico, a palavra e título Senhor refere-se à tradução do nome Baal. O ídolo adorado pelos cananeus lá em Canaã era o filho de El. E também o ídolo Bel, adorado pelos babilônicos. E o ídolo Adonis, da fertilidade masculina, também babilônico, onde originou a palavra hebraica do aramaico Adonai, que significa meu Senhor. Então é uma blasfêmia muito grande. No grego, ó, a palavra Senhor significa Kyrios, tá? Kyrios. Que quer dizer Senhor. E era adorado o Kyrios de Roma, o imperador Nero, e era adorado Hélio, o ídolo Sol. Era o Kyrios de Roma. Né, da Grécia, né, de Roma. E no latim, a palavra Senhor refere-se a isso aqui. Ó. Isso aqui é muito importante para as pessoas que nos assistem agora.
Senhor, no latim, ó. Sen significa 6, confere? 6, é o masculino de cena. Ok. Or significa repetições no latim. Ok. Tá? Também deriva do ídolo Oris, que era o ídolo adorado pelos egípcios. Tá? Exemplo, Senhor significa de 6 em 6 em 6. Todo mundo conhece que 666 é o número da besta. Besta fera. Então, Senhor é um título blasfêmico que não se pode falar o nome do Eterno usando essa palavra maldita. Então, quando eu digo Senhor Jesus, eu estou dizendo você a besta fera Jesus. Não, você está dizendo, olha, 2 ídolos nos nomes. O ídolo Baal e o ídolo Esos em Jesus. É complicado. Vamos para o intervalo, Luiz? A gente volta daqui a pouquinho conversando com o pesquisador bíblico Luiz Cláudio. Já a gente volta. Com o nosso Luiz Cláudio, que é pesquisador bíblico, eu vou colocando a Bíblia aqui, e ele é estudioso do hebraico, né? Estão vendo aí, né? É lógico que vai aparecer alguém para lhe contestar, você sabe disso. Várias reuniões, né? Mas eles não têm como. Quando você aparece aqui, o povo vira-se no Satanás. Tem pastor que fica arretado aqui e quer vir para cá. Porque eles não têm conhecimento. Pode se preparar que vai ter muito pastor ligando para cá para vir. Pode ligar, eu estou à disposição. Então quer dizer que o nome Senhor significa Baal, a besta fera. É o 666. Mas por que a besta fera é 666? É porque, veja bem, essa é a síntese. Anota aí para jogar no bicho. 666 é o quê? Eu não sei qual é. Tem alguém que joga no bicho aí? Qual é, prego? 666? Eu não sei. Não? Sabe? Eu sei que, olha, Senhor, veja bem, o título, o número 666 refere-se àquele que vai blasfemar o nome santo. Com aqueles que estão que morreram já e aguardam o toque do chofar. Por conta das repetições, exatamente. Né? Então, Senhor é totalmente blasfêmico. Se eu chamo Eterno, Soberano, Altíssimo, eu estou dizendo o título correto, mas ainda não estou dizendo o nome dele. Quando eu digo Yahweh, eu estou dizendo Yahweh Eterno. Olha aí. Quando eu digo Yahweh, eu estou dizendo Yahweh Altíssimo, Soberano. Isso é complicado, viu? É nada. Aqui, pronto, a palavra Messias, veja, nomes inventados, que eu tenho certeza que chegaram aqui pessoas. Messias é invenção? Não, Messias é o título traduzido para o português corretíssimo. O Messias é o não quê? Cristo. É o Manuel? Messias é o quê? Emanuel. Emanuel, né? E não Emanuel. O El é o pai de Baal. Emanuel, tá? Então é o Messias. Emanuel significa o quê? O Eterno Supremo está conosco. Do hebraico não é Machia, que seria Cristo. É Mehushihai, que significa Messias. Vamos lá, mostra. Hebraico, a palavra, pronto, nomes inventados para o Messias. A palavra Yeshua, Yahshua, Yoshua. Todas essas palavras são blasfêmias e pagãs porque YEZ, YAZ, YOZ, em dicionário hebraico caldeu, refere-se a um bode, ao animal bode. Escuta bem. Esse bode é amaldiçoado, essa desgraça. Não, é isso que eu estou dizendo a você dentro das origens, né? Não vou mais comer carne de bode. Suas significações, veja bem, a palavra Yeshua, Yahshua e Yoshua significa o bode salva, e o bode não vai salvar ninguém. Vai, nada. Tá? Então veja bem, implica na idade do bronze, aquilo que eu falei anteriormente, pelos povos arcadianos e sumerianos, ao norte de Al-Shoru, que é o nome verdadeiro de Israel, um ídolo que tinha o nome de Yeh, que refere-se a um bode. No grego, a palavra do Messias, o nome do Messias é Iosous. Também é blasfêmia pagã, porque deriva do ídolo Apolo, adorado pelos gregos como salvador e de cura. Também o ídolo feminino chamado Iu, que era também um demônio adorado pelos gregos, e os tradutores depois colocaram Ié, ficou Iesous, mas é Iusous. Então veja a blasfêmia. No latim, a palavra Iesus também é blasfêmia pagã, deriva do ídolo Esos, que era adorado tanto por gregos como romanos. Este ídolo é gaulês, figura de um homem sentado num trono com serpentes enroladas nos braços, segurando cabeça de carneiro, onde originou o nome em português Jesus pelo tradutor. E eu vou mostrar aqui agora a você esse Esos, entendeu? Esse Esos, tá? Que é esse aqui, para comprovar isso aí, já que você chegou já aí, olha aqui, ajeita aqui. Segura aqui, aqui tá solto, é só porque eu colei. Opa, segura. Aqui, ó, a origem pagã do nome Esos, tem até livro e tudo aqui, ó. Na enciclopédia Bloch H de mitologia, deuses de todos os tempos, tá vendo? A história do Redentor Krishna, Iesu Krishna, tá vendo? Tô vendo. Tá certo? Ele era o quê, ó? Era um ídolo, veja bem, durante... bota um pouquinho mais pra cá, isso, obrigado. A humanidade, veja bem, ó, Roma, olha. Ele diz aqui, ó, Esos, o maior deus mitológico dos céus, aparece segurando nas mãos, que é isso aqui, cabeça de carneiro, entendeu? E enrolado com serpente. É esse ídolo aqui. Se botar o J aqui, fica Jesus, meu irmão. O tradutor usou Iesus e depois, em 1611, trocou o I pelo J. E o J não existe. E quando fala Hare Krishna? Hare Krishna já é uma coisa com o hinduísmo, né? Certo. Olha, outra coisa muito importante, amado. O significado de salvação no nome do Messias é Shua.
Quando eu digo Yahushua, eu estou dizendo Yahu salva. Salva é Shua. Mas Luiz, me diga uma coisa. Pois não. Não é um negócio complicado hoje? Não. Não, entendo. Deixa eu lhe fazer a pergunta. Não é complicado hoje pra gente. Qualquer coisa de meu Jesus. Jesus, olha, é uma questão de tradição. Pra dizer Yahushua, né? Sim. Meu Yahushua. Yahushua. Como é que isso tem que ser dito nas escolas? Isso é a Igreja Católica tem que ir, né? Não, veja bem, não é a Igreja Católica. A verdade no coração do homem. Porque o Messias não extinguiu nenhuma igreja. Porque é estranho, né? Você imagina, tá no mundo de, meu Yahushua, me perdoe. Veja só. Não. Né? Você está falando diretamente com ele. Mas as pessoas não têm a cultura disso. Vamos ver, você está falando de tradição, de costume. O Messias deu uma palavra aqui no capítulo 15 de Manialro, que é Mateus, no versículo 6, ele diz aqui, ó. Quer que eu leia? E assim validaram, você pode botar assim para eles verem, que está escrito aqui, aqui, bom? Ó. Aqui, ó, fecha capítulo aqui, bem 15 fechadinho, por favor. de Mateus, né, que é Manialro, versículo 6 e 9, ó. E assim validaste a palavra do Altíssimo e não Deus, por causa da vossa tradição. Aí ele chama os escribas de hipócritas. Olha aí, veja bem. Bem profetizou Yoshiao, que é o Isaías, né? A vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o vosso coração está longe de mim. E em vão me adoram, seguindo preceitos de homens. Isso aí ele está se referindo a costume, a cultura e a tradição deles, que não queriam falar o nome do Pai. Então, eu não posso de maneira, e nenhuma pessoa que tem um coração aberto para aprender e saber a origem, continuar na adoração, porque eu passei 15 anos dando glórias e dizendo que Jesus salva, que Jesus é o Messias, e nunca foi. Mas você hoje, você se diz eu sou você um é agnóstico, você é católico, é apostólico? Não. Eu sou isso aqui, eu sou um remanescente. Aqui. O que é um remanescente? Remanescente nas escrituras. Exatamente. No chamado Pai dos Burros, que é o dicionário, ele diz um remanescente significa resíduo, que restou, sobrevivente. Nas escrituras, no livro de Arimial, que é Jeremias 6,9, ele diz: e assim Yahweh Tissivolial, que é Yahweh comandante dos exércitos, diligentemente se rebuscarão os resíduos de Al-Shoru, que é Israel. Os resíduos é um remanescente. Cosoquiu, que é Ezequiel 6,8, diz: mas deixarei um resto, porquanto alguns de vós escaparei a espada entre as nações quando fores espalhado pelas terras. Isso é remanescente. Agora vai o principal. Livro de Romanos, capítulo 9, versículo 27. Mas relativamente a Yoshoru, que é Israel, ele clama a Yoshiao Isaías, ainda que o número dos filhos de Yoshoru seja como Maria do Mar, o remanescente é que será salvo. No mesmo livro de Romanos, capítulo 11, versículo 5, diz: assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição do seu favor imerecido. A Escritura não existe a palavra católico, evangélico, protestante, espírita, cabalista, não existe nada disso. A palavra é remanescente. Muito bem. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Luiz, olha, o tempo passou rapidamente, o assunto muito bom, e eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso encontro. Vamos marcar para que você venha aqui outro dia.